Bom dia, eu vou explicar, vou falar um pouco sobre o grupo e falar qual é o tema. O grupo é composto por eu, Caio César, Felipe Machado, Júlia Kraus, Matheus Cardoso e Rodrigo Irmão. O nosso tema foi compras em supermercado com acessibilidade. Esse tema será melhor explicado e mais desenvolvido ao longo do trabalho. Espero que gostem. Desafio. O desafio do grupo, na verdade, foi criar um sistema, no caso, o carrinho, que mantivesse a velocidade de compras, a eficácia e a acessibilidade. Algo que fosse extremamente rápido para, tipo, compras que demorariam antes 1 hora e meia, mais ou menos. Agora podem demorar meia hora, 15 minutos talvez, e com uma certa comodidade para a necessidade especial da pessoa, no caso, com medidas específicas para a deficiência, para haver conforto e a eficácia. Boa tarde, então vou falar um pouco sobre o resumo do projeto. A criação do projeto visa a facilidade e a independência de pessoas com deficiências físicas e pessoas idosas, que segundo o levantamento que o nosso grupo fez, corresponde a cerca de 6,7% da população, as pessoas com deficiência, e 10,5% pessoas idosas. Então, nós pensamos num carrinho customizado e automático que utiliza recursos de fácil acesso e de baixo custo. Ele também contará com auxílio de softwares para localizar o carrinho e controlá-lo remotamente, via Bluetooth e por um controle remoto. Então, boa tarde, meu nome é Felipe Machado e eu vou falar um pouco sobre a estrutura física do carrinho. Ela consiste nas regras e normas de acessibilidade para PCDs e cadeirantes. E nela diz o seguinte: a zona confortável, a melhor zona possível para o cadeirante, seria de 80 centímetros até 1 metro de altura, tendo seu máximo de altura 1,35 metros e o mínimo 0,40 metros. Com isso, nós moldamos o carrinho. A altura dele total teria 1,04 metros e o seu comprimento também 1,04 metros, formando assim um quadrado para quem olhar o carrinho de lado, formando a figura de um quadrado. A sua largura teria 0,545 metros. Ele foi dividido em 3 prateleiras ou gavetas, como preferir chamar. A primeira e a segunda prateleira são iguais. Já a terceira é o dobro da primeira, como se fosse as duas juntas da terceira. E os seus tamanhos são os respectivos: 0,26 metros e 0,52 metros de altura. E elas são protegidas por bordas. O que seria essa borda? Ela seria para evitar que quando o alimento caia, quando fizer andando ou tiver uma curva acentuada. A primeira e a segunda borda teria 0,13 metros e a terceira 0,26 metros. O material utilizado para formar essa parte do carrinho seria o tubo de aço carbono e arame. O arame seria mais para as juntas e as partes dos cantos da estrutura do carrinho, para deixar ele mais rígido e aguentar mais impactos e maior peso. E também tem a sacola. A sacola, vou explicar melhor a sua utilidade, vocês vão poder ver melhor como seria ela na prática, no próximo slide. Mas ela teria 0,40 metros de altura e o seu material seria o tecido tricoline, que é bem resistente a peso e daria um propício bom para quantidade de alimentos considerável. A estrutura da sacola comportaria uma capacidade de 80 litros mais ou menos. E a estrutura física do carrinho tinha uma capacidade de mais ou menos 160 quilos. Então, no slide anterior, eu comentei e expliquei as dimensões do carrinho, sua altura, comprimento, a borda, as prateleiras e a sacola. E agora podemos analisar elas melhor no desenho do carrinho. Na primeira imagem, no canto superior esquerdo, mostra o desenho dela no papel, no caderno mesmo. Já as outras duas imagens são elas desenhadas no Fusion 360 em forma de 3D. Que podemos analisar melhor as prateleiras e a sacola. Vou começar explicando pela sacola e qual seria a sua função. Sua função seria para guardar objetos, alimentos, utensílios do mercado de forma mais unitária, como sabonete, desodorante, coisas que você poderia simplesmente jogar ali, que não teria risco de quebrar e não ocuparia tanto espaço das prateleiras.
A terceira prateleira, que é a maior, teria a função de guardar alimentos mais pesados ou algo mais rígido. Por isso ela é maior, como, por exemplo, arroz, pack de refrigerante, essas coisas. A primeira gaveta e a segunda teriam a função de guardar coisas mais que podem quebrar, mais frágeis ou que não podem ser amassadas. Por exemplo, pacote de biscoito não pode amassar, ovos principalmente não pode, seria na primeira prateleira. E a primeira prateleira também tem aí a função meio que de guardar alguns pertences do usuário, como uma bolsa, ela pode pôr na primeira prateleira, que fica segura, não tem risco de cair por conta da borda, que podemos analisá-la melhor, ali ela em volta das prateleiras. Agora, nesse slide, nessa gravação de tela que eu fiz do Fusion 360, do nosso desenho 3D do carrinho, podemos analisar perfeitamente todos os detalhes do carrinho, o giro dele 360, como seria perfeitamente, e as dimensões tanto da sacola como das prateleiras, sua profundidade, todos os seus detalhes do canto, a borda. A borda teria uma espessura de 50 centímetros, que ela suportaria bem qualquer tipo de impacto sem quebrar ou até mesmo rachar. Todos os desenhos. Eu fiz separadamente a sacola e separadamente o carrinho 3D. Depois eu juntei as duas, dando meio que fundindo elas duas da melhor forma possível para que vocês compreendam como seria na prática o nosso carrinho de supermercados com maior acessibilidade. Os elementos do carrinho que foram utilizados foi um Arduino Uno, uma bateria de 12 volts, um servomotor de 50 RPM, 3 LEDs, um GPS e um controle remoto via Bluetooth. Então, um dos componentes eletrônicos do carrinho é o sensor ultrassônico HC-SR04. A principal função dele na construção do carrinho é a segurança. A intenção é não colidir com prateleiras, carrinhos ou outros indivíduos. Ele conta com a utilização de 3 LEDs para dinamizar as informações passadas pelo sensor. Então, tem um LED verde, que indica uma distância segura, um LED azul, que indica atenção, que está se aproximando de uma distância perigosa, e finalmente o LED vermelho, que indica uma distância perigosa. Aqui está a simulação do sensor ultrassônico. Nós fizemos através do Tinkercad e para isso nós utilizamos um Arduino, 3 resistores, um LED e um sensor ultrassônico. Aqui do lado está aparecendo a programação que nós fizemos e aqui os LEDs. O LED correspondente à cor verde, quando está a uma distância segura. O LED azul, quando está uma distância mediana. E o vermelho, quando está a uma distância perigosa. Bom, eu vou falar um pouco sobre os motores e a bateria. O motor para potência, nós escolhemos um monofásico de 50 RPM, que é o suficiente para empurrar o carrinho cheio, um servomotor para dar direção e uma bateria de 12 volts, que é o suficiente para alimentar todo o circuito. Nesse slide podemos ver o sistema de alimentação do motor 50 RPM, que através de um tiristor nós conseguiremos realizar a aceleração e a desaceleração do carrinho. Já nesse nós conseguimos observar o circuito da fonte do carregador do nosso carrinho, onde nós utilizamos componentes para carregar uma bateria de 12 volts. Então, eu vou falar um pouco agora sobre o controle remoto e por que escolhemos a comunicação via Bluetooth. Ela possibilita um funcionamento bom em até 25 metros de distância entre o usuário e o carrinho. Essa comunicação precisa de alguns componentes, sendo eles o módulo Bluetooth USB 2.0, o shield USB e o shield motor. O que seriam eles? O shield USB tem que estar acoplado no Arduino Uno, que nele vai estar o Bluetooth USB 2.0, que ele que vai fazer a comunicação entre o Arduino Uno e o controle remoto. Que com essa comunicação vai ligada no shield motor, que é como se fosse uma ponte H, que nele vai dar a direção do servomotor. Para o servomotor dar a direção esquerda, direita, frente, trás e desligar o controle.
E por que nós escolhemos a comunicação via Bluetooth? Além desses benefícios da rápida programação, barato e bem prático, nós ficamos com medo de usar a radiofrequência. Por qual motivo? A programação da radiofrequência é um pouco mais complicadinha, o código dele, e a gente teve medo de ter interferência externa e tanto interferência entre os carrinhos. Às vezes, por acidente, trocar a frequência podia confundir as informações, tanto de um controle quanto do usuário, quanto do carrinho. Isso seria um problema, visto que a gente quer um conforto melhor para o usuário. E também tivemos medo da interferência externa com rádio de carro ou rádio de segurança ou qualquer interferência externa que podia interferir na comunicação entre os carrinhos e controles. Por esse motivo, escolhemos a comunicação via Bluetooth. Nesse slide, agora podemos analisar o código da programação do controle remoto com Arduino Uno. Eu vou explicar mais ou menos como que foi esse código. Nele tem as seguintes variáveis que estão ligadas no servomotor, que são as variáveis para o carrinho ir para frente, ir para trás, esquerda e direita, e o botão para desligar ele. Para o carrinho ir para trás, tem que ser pressionado o botão R2 do controle. Enquanto estiver pressionado, o carrinho vai para frente. O L2, o botão L2, seria para o carrinho ir para trás. Enquanto ele estiver pressionado, o carrinho vai para trás, respectivamente. E o analógico, o botão analógico vai controlar a direita e a esquerda do carrinho. Enquanto o usuário estiver apontando com o analógico para a esquerda, o carrinho vai para a esquerda. Enquanto ele estiver apontando para a direita, ele vai para a direita. E também incluímos a possibilidade do botão PS. O que seria esse botão? Seria para desligar o controle. Quando o usuário acabar de usar o carrinho, ele aperta o botão PS para desligar ele, para economizar bateria e a luz do estabelecimento. Além do funcionário, quando acabar o expediente do estabelecimento, ele também poderá desligar o controle para economizar tanto bateria quanto a luz do estabelecimento, assim preservando a bateria do controle. Então, meu nome é Rodrigo e eu vou falar um pouco sobre o GPS usado no nosso projeto integrador. Então, o nome do GPS que nós usamos é o Neo 6M, que no carrinho nós usamos juntamente com ele o módulo GSM SIM 800L. O GSM nos possibilita mandar de qualquer smartphone um SMS para o Arduino e ele devolver na posição exata de GPS que ele está. Isso a gente usa para poder supervisionar o local e mandar pro usuário do carrinho. Então, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o Neo 6M. O Neo 6M, ele recebe as informações do satélite e calcula automaticamente a latitude e a longitude e nos dá a sua localização exata. E além disso, ele nos dá várias outras informações adicionais, como a data, o horário com muita precisão, a altitude e até mesmo a velocidade do deslocamento. E também, junto com a velocidade de deslocamento, ele nos dá a direção do deslocamento. E uma observação também é que dentro da programação a gente optou por usar uma biblioteca, que é a TinyGPS. A TinyGPS, ela pega todas as informações que o módulo envia, que é um texto muito grande e embolado, e essa biblioteca, que é a TinyGPS, resume tudo e organiza para que nós possamos visualizar com mais facilidade. Vamos fazer um teste. Olha, estou aqui com um celular com um chip diferente do chip que está aqui no GSM. São duas linhas de telefone. Então, desse celular aqui, eu vou mandar uma mensagem SMS contendo a senha que nós definimos lá no sketch. Vou enviar essa senha lá para o número de celular do chip aqui do GSM. Pelo monitor serial, a gente acompanha que essa mensagem foi recebida e uma mensagem de resposta está sendo devolvida aqui para o nosso celular de origem. Vejam, a mensagem já chegou e com um link aqui, se a gente clicar, ele já abre o Google Maps com a localização onde o Arduino se encontra. Então, essa daqui é a programação que nós usamos para poder programar a biblioteca TinyGPS. Aqui a gente programa a TinyGPS para ela poder resumir tudo e nos mandar um arquivo mais bonito e mais fácil, mais acessível para a gente poder passar para o usuário.
do carrinho. Essa daqui é só a continuação da programação. Bom, para a construção do carrinho em uma linha de produção de uma empresa, será necessário contratar funcionários para programação, para montagem e para a supervisão de qualidade do produto, pois como estamos lidando com um produto de acessibilidade, qualquer falha na montagem pode vir a ocasionar um acidente. Esse tópico supermercado diz respeito à tabela onde o usuário do carrinho irá ver se tem um carrinho disponível e onde o carrinho fica, onde o carrinho está. E supondo que o usuário achou um carrinho disponível, ele enviará uma senha para o número do módulo GSM, que possui um chip com certo número, e o próprio módulo devolverá uma mensagem de resposta com o link do Google Maps, com a localização do carrinho, e tem um vídeo exemplificando isso na prática. E também nós pensamos em fazer uma programação de circuito que quando o carrinho estiver parado por tanto tempo, ele irá automaticamente mudar o seu status de ocupado para disponível, para assim quando uma pessoa largar o carrinho no meio do mercado assim e parar de usar, a próxima pessoa, se ele ficar muito tempo parado, a próxima pessoa que vai procurar o carrinho para usar vai achar lá na tabela e vai encontrar ele como disponível. Então agora eu vou falar um pouco sobre o preço de custo do carrinho e o seu preço possível para a venda. O seu preço de custo, que seria o preço para fazer o carrinho, estaria saindo em torno de R$ 712,65. E o que nele está incluso? A estrutura do carrinho, os sensores ultrassônicos, o controle remoto com todos os seus elementos e o kit Arduino e a programação. A estrutura do carrinho estaria num preço de R$ 78,80. Os 3 sensores ultrassônicos, que seriam da frente e dos dois lados, como a Júlia já explicou no decorrer da apresentação, seria de R$ 45,00. O controle remoto, R$ 100,00. Junto com todos os seus elementos, sairia R$ 317,90. A programação, que seriam os jumpers, o capacitor, todos os elementos, os fios, seria de R$ 85,00. Com isso, nós pensamos em um possível valor para a venda de R$ 1.200. Além do preço de custo, estaria incluso nesse valor da venda a luz do estabelecimento, que custaria para fabricar o carrinho, os funcionários, que seria a programação, a montagem, a supervisão de qualidade, como o Matheus já falou também ao decorrer do trabalho, e o nosso lucro obtido, é lógico. E vimos que esse valor seria muito acessível para os estabelecimentos e supermercados, visto que não tem nada similar no mercado para compra no Brasil e nem no exterior. Um projeto mais similar, mais parecido, é o da Universidade de Beira Interior de Portugal, mas não é totalmente parecido com o nosso. A intenção deles é diferente da nossa. A deles, o carrinho seguiria o usuário, teria nele acoplado um sensor que faria os mesmos movimentos que o usuário faz. Só que o nosso não, o usuário controlaria o carrinho. E o preço desse Universidade de Beira Rio não é divulgado, mas nós acreditamos que seja um valor muito além do nosso, visto que apenas um elemento dele é quase o nosso preço total, que é a tela de exibição, que é o rosto de um robô, e o componente do Kinect, que é o sensor que ele vai guiando. Esses dois elementos já dariam o preço quase R$ 1.200. Então, com isso, nós concluímos que o nosso valor seria muito acessível para todas as empresas conseguirem implementar nos seus estabelecimentos. É sugerido que antes da aplicação da utilização do carrinho nos estabelecimentos, os usuários e os funcionários do mercado passem por um tutorial para aprender todas as habilidades e como funciona, para que assim tenham uma utilização segura e benéfica para todos. Logo, a construção do carrinho com acessibilidade para supermercados foi concluída com sucesso através das pesquisas que nós fizemos. Então, espera-se que com a criação desse carrinho customizado, haja uma integração maior para pessoas com deficiências e idosos na sociedade, para que eles usufruam da ampla independência na hora de compras
e em outros ambientes. Além de gerar benefícios para essas pessoas, para os usuários, a criação do carrinho também gerará benefícios para pessoas donas de estabelecimentos, porque existe uma multa de R$ 2.600 que é aplicada para estabelecimentos que não cumprem as normas de integração social, de acessibilidade. Portanto, com a compra desse carrinho, dará para comprar 2 carrinhos. O valor da multa dará para comprar 2 carrinhos e ainda sobra metade do dinheiro para um terceiro. Então, além de gerar benefícios de integração social, também gera benefícios econômicos para os donos de estabelecimentos. Nesse slide, podemos conferir e analisar nosso Canvas, com o nome de Compras em Supermercados com Acessibilidade, todos os nossos elementos que nós utilizamos para a construção dele. E para a conclusão da nossa apresentação, aqui estão todas as nossas referências bibliográficas que nós utilizamos para a elaboração do nosso projeto. Espero que tenham gostado da nossa apresentação e que daqui a alguns anos consigam comprar em supermercados com maior acessibilidade utilizando nossos carrinhos. Obrigado.